Olá, irmão. Eu sou o pastor José Carlos. Vim aqui hoje trazer uma palavra para vocês sobre o perdão, a importância do perdão. As pessoas estão vivendo as vidas delas somente para elas. Estão esquecendo o mais importante, que buscar a Deus é você ganhar almas. Buscar a Deus é você ter um sentimento de paz, de amor com o seu próximo. Buscar a Deus é você superar tudo aquilo de ruim que já fizeram contra você. Nós temos que o tempo todo perdoar a quem nos fez mal. E não adianta, irmão, você querer perdoar e não falar com a pessoa. Porque, pensa comigo, isso é muito dito pelo mundo hoje em dia. Eu perdoei ele, mas eu não quero mais andar com ele, não quero mais falar com ele. Tá bom, mas a pessoa esquece de uma coisa. Como é que você vai se salva? Como é que você vai para o céu conviver com uma pessoa no céu que você não fala? Como é que Deus vai te salvar se você diz que perdoou a pessoa, que não quer mal para a pessoa, mas ao mesmo tempo não quer falar com ela? Não, eu perdoei ela, irmão, mas eu não quero falar com ela. Não quero chegar perto. Eu oro por ela, mas não quero chegar perto. Irmãos, isso tudo aí é pensamento do mundo que foi jogado para dentro das igrejas. Cristão não pensa assim. Mateus 6, 14 e 15 fala assim: pois se perdoares as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas se não perdoais uns aos outros, o Pai Celestial não os perdoará. Você está vendo, irmão? Outra coisa, Colossenses 3:13: suportais uns aos outros e perdoais as queixas que tiveram um contra o outro. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Você imagina se você faz uma coisa errada contra Deus, mas aí você pede Deus para te perdoar, Deus te perdoa. Aí quando você morrer, ele fala assim: olha só, eu não quero você aqui no céu não, tá? Eu te perdoei, mas não quero você aqui comigo não, tá? Vou te mandar para um outro lugar, você que se vire sozinho. Você acha que Deus faria isso com você, se ele te perdoasse? E você acha também que Deus iria aceitar você no céu para conviver com o irmão que você perdoou sem falar com ele, irmão? É como marido e mulher que ele conviver na mesma casa sem se falar. Não existe isso, irmão. Não é assim que funciona. Perdão não é só da boca para fora. Perdão é muito mais. Perdão é um ato tão poderoso e tão importante que, se fosse assim, Jesus não seria mandado. Porque Jesus foi mandado para perdoar os nossos pecados, para nos salvar do fogo eterno, porque ele veio para limpar a nossa alma, para levar nossas transgressões, perdoar nossos pecados. Se Deus, que é Deus, veio até nós para nos perdoar, então por que nós, que somos apenas simples pessoas, simples humanos, simples mortais, não queremos perdoar o nosso próximo porque nosso ego é maior do que o de Deus? Deus, que é Deus, que não tem nenhuma necessidade de te perdoar, ele te perdoa porque ele te ama. Nós temos que perdoar sim e voltar a falar sim com a pessoa que você perdoou. Você é obrigado pela lei de Deus. Se quiser ser salvo, tem que ser assim. Você tem que perdoar o seu irmão e voltar a falar com ele como se nada tivesse acontecido. Porque não adianta você perdoar
ou dizer que perdoou, voltar a falar com o teu irmão e ficar jogando na cara dele os erros que ele cometeu. Porque quando Deus nos perdoa, Deus esquece nossas transgressões, esquece nosso pecado. Você imagina, você vai para o céu, Deus fica o tempo todo, na eternidade, Deus fica jogando na tua cara o que você fez de errado. Imagina, seria como estar no inferno, não seria? Todo dia Deus fala, você fez aquilo e não gostei que você fez aquilo, não. Você imagina? Perdoar, irmão, é algo que tem que estar, depois de se aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Deus Salvador, é a segunda mais importante coisa que o homem tem que ter de Deus, que é o perdão. Ele tem que aprender a perdoar. Perdoar é um dom que só vem de Deus. Se você não tem a capacidade de perdoar, peça a Deus essa capacidade. Fala para ele, Senhor Deus, eu por mim mesmo não consigo perdoar, mas transforme a minha alma, me transforme para que eu seja uma pessoa que aprenda a perdoar e aprenda a amar, que eu possa esquecer o que fizeram contra mim. Porque, irmão, não adianta querer perdoar sem esquecer, tem que perdoar e esquecer. Perdão anda junto com o fato de você ter que esquecer aquilo que fizeram contra você. Você realmente não tem noção, irmão, de como a importância do perdão. Mateus 18:15 fala: se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Olha bem, seu irmão pecou contra você, você vai até ele e mostra o seu erro. Se ele entender que errou, te ouvir, você ganhou seu irmão. Você viu a importância de você mostrar o erro dele, mas de maneira generosa, de maneira amorosa, não é gritando nem xingando. Você vai mostrar para ele que ele errou. Você vai falar, vai apontar os pontos de onde ele errou com você, para que ele não erre mais. Em João 13,18 fala assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. O que ele quer dizer? É o que é muito falado hoje na igreja, como eu falei no início. Eu perdoei fulano, eu perdoei esse cano, mas eu não quero falar nem quero ver. Isso aí é você amar de mentira, da boca para fora. Não é amor verdadeiro, porque Deus manda você amar de maneira verdadeira, porque Deus te ama de maneira verdadeira. Irmão, você só consegue mentir para você mesmo e para os outros, porque Deus te sonda. Você não tem que falar perdoei. Deus está vendo a verdade, Deus sabe o teu coração. É por esses motivos que muita gente vai ficar quando acontecer, quando você morrer, ou quando vier a grande tribulação. Muitos vão falar: mas eu era bom, eu ajudava, eu perdoava, eu fazia pelos pobres. Tá, você faz pelos pobres, você ajuda a gente na rua, e dentro da sua casa, com seus irmãos, dentro da igreja, você está sendo um bom cristão? Você está aprendendo a perdoar? Está aprendendo a aceitar o seu irmão como ele é? Está conseguindo ver a dificuldade do seu irmão? Você tenta ajudar o seu irmão na palavra? Não estou falando de dar dinheiro, nem ali dar esmola, nem é você ver o que ele realmente precisa. Por que ele erra? Por que ele errou com você? Por que ele erra com os outros? Por que você não tenta passar, se você tem mais esclarecimento, tenta passar uma palavra para ele? Você acha que Deus se agrada em você chegar numa igreja e ver lá, tá lá, vamos supor, tá, você chega perto de alguém que você fala, mas a outra pessoa que você não fala mais, ou não gosta, ou não vai com a cara, não sabe nem porquê, você não fala com a pessoa. Você acha realmente que Deus está se agradando de ver essa cena, irmão? Você fala com o irmão e não fala com o outro que está ao lado, porque você não gosta dele, ou porque alguém falou alguma coisa dele
sem você saber se é verdade, sem você ter trocado uma palavra com aquele irmão. Eu acho que a igreja precisa realmente uma renovação, porque eu tenho visto as pessoas saírem buscando Deus, querendo buscar Deus, vai para culto, vai para outro culto, vai para outra igreja e procura milagres, tudo é lugar. Mas o verdadeiro milagre vem dela e ela não entende. Ela procura milagre sobre casamento, sobre dinheiro, sobre emprego, só milagres materiais, sobre saúde, sobre autocura. Eu quero me curar, estou doente, quero me curar. Eu tenho uma doença com relacionamento, eu quero que Deus cure meu relacionamento. Mas em algum momento você parou e pediu: Deus, cura a minha soberba. Deus, cura o meu jeito de ser, de tratar as pessoas. Cura a minha falta de amor. Cura essa raiva que eu tenho. Cura a doença da mágoa, porque eu não consigo perdoar quem me faz mal ou quem me falou alguma coisa que não devia. Será que você consegue esse milagre? Porque, em primeiro lugar, é esse milagre que nós temos que pedir a Deus, o milagre da mudança. Nós temos que mudar. Temos que sair de casa amando cada pessoa que você encontrar durante o dia. Ah, mas eu amo fulano porque o fulano é bacana. Ciclano já não gosto. Ciclano me olha estranho, Ciclano fala mais coisas que eu não gosto, não concordo. E daí que você não concorda com o que ele fala? Você tem que aprender a amá-lo, respeitá-lo e orar por ele. Porque Deus trabalha na oração. Deus trabalha sempre na oração. Se você não sabe dar uma palavra que possa fazer teu irmão entender, então o que você deve fazer é orar por ele, porque a palavra mais poderosa que você possa fazer para ajudar alguém é a oração. Porque quando você ora por aquela pessoa, você pode ter certeza que Deus vai fazer alguém se aproximar daquela pessoa para ajudar. Se você não é capacitado para isso, então vá orar pelaquela pessoa, que Deus vai capacitar alguém para poder chegar lá e fazer a mudança que você tanto quer. Tudo, meu irmão, tudo, irmã, é na base da oração. Porque nós crescemos numa sociedade onde tudo a gente tem um ponto crítico. Se o irmão se veste assim, você critica. Se o irmão anda assim, você critica. Se o irmão fala assim, você critica. Se imagine se Deus começar a te criticar, hein? Para e pensa, irmão. Ele começar a criticar o seu modo de andar, de agir, como você se expressa, como você fala com o teu irmão. Você quer ver um exemplo? Eu mesmo. Eu não tenho uma voz bacana. A minha voz eu não acho. Eu acho minha voz, sabe? De 1 a 10, minha voz é 3. É o que eu acho. Tem gente que vai gostar da minha voz. Outros vão detestar, outros vão amar. Eu mesmo não gosto. Mas é a voz que Deus me deu. E eu falo, obrigado, Senhor, por essa voz, porque é a voz que eu tenho. Por mais que eu não ache ela bonita, mas ela está me servindo aqui para pregar a palavra. Se eu não tivesse voz, como é que eu estaria pregando para vocês a palavra? Então, se você não sabe ajudar um irmão com a palavra, você não tem entendimento, vai em oração. Mas não critica não, irmão. Ora. E vamos parar com esse negócio. Isso vale dentro da igreja e fora também, tá? De chegar no trabalho, chegar numa festa, chegar no meio da família, de amigos, e ter alguém que você já teve algum problema, alguém que você não gosta, ou não vai com a cara, nem sabe nem por que não vai com a cara da pessoa, e não querer falar com ela. Já procurou saber como uma pessoa realmente é? Se você acha que pode ter algum problema, ore antes. Fala, Senhor Deus, eu peço aqui em oração que abençoe fulano, que fulano me atenda, que eu vou voltar a falar com fulano, que seja uma conversa pacífica, abençoada, que eu perdoei e que ele me perdoe também. E vá até ele e converse.
Irmãos, nós não podemos ficar sem falar com ninguém. Porque, como eu te falei e vou falar de novo, como você pode viver no céu com o seu irmão sem falar com ele? Porque aqui na terra, tá bom, você tem esse direito, mas lá no céu você não vai ter o direito de ficar sem falar com o irmão. Porque se você não tiver santificado, se você não tiver puro no espírito, se a sua casa, que é o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, não estiver limpo, irmão, o Espírito Santo não vai poder habitar em você. E quando eu falo limpo, não é só com pornografia ou palavrões ou coisa errada. É puro também na maneira como você enxerga as outras pessoas, como você vê o seu irmão. A pureza, ela tem vários níveis. Nós temos que limpar todos esses níveis, porque se você for num centro cirúrgico, num hospital, existem vários níveis de limpeza, porque senão o paciente pega uma infecção. O nosso corpo é a mesma coisa. O nosso espírito, nossa casa tem que estar limpa. Se não tiver limpa, como se fosse um centro cirúrgico, não tem como o Espírito Santo habitar em nós, não tem como Deus habitar no nosso corpo. O que vai habitar são os germes. E os germes são o que no mundo espiritual? São os demônios, são entidades. Essas sim vão entrar e vão começar a encontrar a casa quase limpa e vai começar a sujar aos poucos. Sujar como, irmão? Como é que suja a casa? É simples. No centro cirúrgico, se estiver mal limpo, o que acontece? Os germes vão se proliferando, vão se espalhando. Não vão? O nosso corpo é a mesma coisa. O demônio entra, a casa está meia limpa. Aí você pensa que é nada demais. Aquele pensamento que você teve com fulano, você pensa que é você mesmo. Não é o demônio. Daqui a pouquinho vai piorando, vai piorando. Daqui a pouquinho está você brigando com alguém. Você olhou uma mulher bonita na rua e falou que mulher formosa. Daqui a pouquinho você está olhando para ela, querendo ela para outras coisas. Daqui a pouquinho você não consegue mais parar de olhar para a mulher. Daqui a pouco está você olhando para a mulher na rua ou para homem na rua e não consegue mais parar de olhar. Até porque cristão não pode se sentir excitado por ninguém na rua. Primeiro, que você não sabe se aquela pessoa é casada. Segundo, que é pecado. Jesus mesmo fala que a gente não pode desejar uma mulher, se tomar daquela mulher com o olho do pecado, desejando ela como se ela tivesse pecado. Isso vale para a mulher também, tá? Eu sei que eu falo um pouco rápido, irmão. Às vezes sai meio embolado, mas eu vou tentar falar mais devagar. Então, a nossa conduta com Deus tem que ser, primeira conduta, oração, jejum e oração. Segunda conduta, perdão, perdão pleno. Temos que perdoar de verdade. O perdão tem que ser real. O perdão tem que ser real. Não adianta perdoar para se exibir ou perdoar para agradar a Deus. Ah, Deus, eu perdoei, já estou bem com ele, tá? Não, irmão. Se você quer realmente achar que você vai agradar a Deus, tem que perdoar e amar teu irmão. Perdoei para agradar a Deus. Ah, Deus, eu perdoei ele, pronto, tá perdoado. Não, você tem que perdoar e amar o seu irmão, voltar a falar com o seu irmão. Não consigo falar com ele, então você vai e ora a Deus. Deus, tira isso de mim, me transforme, me faça ser um homem bom, uma mulher boa, me faça voltar a falar com ele como era antes, ou melhor que era antes. Porque antes tivemos problemas, por isso brigamos, ou por isso ele fez isso de mim. Agora eu quero que seja melhor do que antes. É muito complicado convivência. Eu sei que é complicado. Por mais que uma pessoa seja melhores amigos, tenham altas afinidades, sempre existe uma discordância. Só que dentro da discordância tem que haver o respeito. A sua discordância termina onde começa o respeito do teu irmão. Você não pode pegar o que você acha de diferente e ultrapassar essa linha. Se nem mesmo Deus ultrapassa a linha, Ele te dá o livre-arbítrio de escolha, Ele te dá o direito de escolher o caminho que você quer
traçar na sua vida. Deus nos orienta, nos mostra. E a gente segue se quiser. E mesmo assim, Ele não te obriga a seguir nada. Ele te mostra, está aqui. Aqui está o caminho. Se você que seguir, terás bons frutos. Até depois da morte. Só depende de você. Então, irmão, essa pregação que eu fiz hoje é sobre o perdão. Nós devemos sempre perdoar e amar a quem nos fez mal. Devemos perdoar e voltar a falar como se nada tivesse acontecido, porque é assim que tem que ser. Portanto, Deus, Ele é muito correto em suas palavras. Amai-vos uns aos outros. Efésios 4, 26 e 27 fala assim: no seu encolonizar, não pequem, não permita que o sol se ponha estando ainda irado. O que ele quer dizer? Que nós não devemos dormir com raiva do teu irmão. Se brigou com ele, vai lá e pede o perdão. Porque isso dá o quê? Lugar ao diabo. Porque aqui fala assim, ó: não permitam que o sol se ponha estando ainda irado, e não dê lugar ao diabo. Vocês entenderam que quando a gente tem raiva de alguém, a gente está dando lugar ao diabo? Não devemos dar lugar ao diabo. Então toda vez que você está magoado com teu irmão, está com raiva dele, ele te liga, te manda uma mensagem, ou você olha para ele e você fica irada, porque você está dando lugar ao diabo na tua vida. Como é que o Espírito Santo vai atuar em sua vida, em seu coração, nas suas bênçãos, na sua salvação, que é o mais importante? Como? Não tem como, tá? Então, irmão, vou ficando por aqui. Amanhã eu passo mais um outro tema, e que vocês fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.